Olá, aqui é a Mari. Um dos momentos mais difíceis para quem está tentando educar uma criança com respeito é quando a gente passa por alguma situação com a criança em público, né, com outras pessoas assistindo. Principalmente se essas outras pessoas não acreditam ou não entendem ou não conhecem a lógica da educação com respeito. Isso mexe muito com a gente fica inseguro, a gente sente medo, a gente se sente julgado e aquela velha questão, a nossa grande dúvida, né? Será que eu estou sendo permissivo? Ela fica forte nesses momentos, porque como as outras pessoas que estão ali assistindo aquele momento desafiador entre a gente e a criança têm um julgamento de que o correto seria punir a criança, qualquer coisa que a gente faça que não seja bater, gritar, colocar de castigo, ameaçar, fazer alguma troca, vai ser entendido pelas outras pessoas que estão compartilhando aquele momento com a gente como permissividade. E isso gera uma insegurança muito grande em quem está ali tentando praticar a educação com respeito com a criança. Então, o que eu penso, o que eu acho que nesses momentos a gente pode fazer? Primeiro, é algo que a gente vai construindo ao longo do tempo. Quanto mais a gente estuda, quanto mais seguro a gente está em relação à nossa escolha, né? Então eu decidi educar com respeito, essa é a minha opção, essa é a minha escolha de relacionamento com o meu filho. Eu não sou perfeito, nem em todos os momentos eu vou saber exatamente o que fazer, mas essa é uma escolha, essa é uma decisão. Então, se eu estou passando por um momento desafiador com a criança, se a criança está me apresentando um comportamento desafiador, eu estou segura de que é esse o caminho que eu quero escolher, né? Que eu quero fazer, que eu quero conduzir. Então eu posso não ter certeza se aquilo que eu vou fazer vai dar super certo, eu posso não ter certeza de qual ferramenta usar exatamente naquele momento, mas uma certeza eu tenho. Eu quero lidar com essa situação com respeito. Então, essa segurança, esse pensamento, dessa decisão, ele vai ser extremamente importante para todo o resto que vai vir. Porque se eu não estou segura de que esse é o caminho que eu escolhi, esse é o caminho que eu decidi para a minha relação com meu filho, com a minha filha, pronto, o resto vai ser muito mais difícil. Então, às vezes, a gente fica muito concentrado em qual ferramenta eu vou fazer, será que agora eu ofereço um abraço? Será que agora eu tiro a criança do ambiente? Será que agora eu falo com ela pra gente se acalmar? Será que eu canto uma música? O que eu faço? A gente fica perdido no que eu faço. Mas o primeiro passo, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o que eu escolho para essa relação. Esse é o primeiro passo. Não é se perguntar qual ferramenta usar, é o que eu escolho para essa relação. Então eu escolho educar com respeito. Essa é a minha escolha, eu vou firme nisso. E aí as coisas vão sendo conduzidas de um outro lugar, de um lugar em que eu sou firme com a minha decisão e não importa o que os outros pensam. Porque quando que importa o que os outros pensam? Quando que eu vou me sentir julgado? Quando que eu vou me sentir pressionado? Quando eu não estou seguro da minha escolha. Se eu acho que educar com respeito, acho que às vezes isso é permissividade, o que o outro está pensando, a forma como o outro está me olhando, a forma como o outro está julgando o que eu estou fazendo com o meu filho vai ter um peso sobre mim. Então, como que a gente constrói essa bolha, né? Assim, uma bolha imaginária mesmo de proteção para a gente e para a criança, né? Para o nosso relacionamento com elas, estando seguro, né? Não importa o que o outro pense, eu tenho certeza que o que eu estou fazendo não é permissividade. Tá, então passamos desse passo, o que mais que a gente pode fazer? Né? De preferência, se você estiver em um ambiente público, ou mesmo que sejam pessoas conhecidas, mas que você já sabe que você vai titubear, né? Que isso vai te deixar de alguma maneira constrangido ou inseguro, sai daquele ambiente, né? Leva a criança para outro lugar, se preservem, né? Preservem o ambiente em que vocês vão lidar com as soluções, em que vocês vão lidar com esse comportamento da criança. Mari, mas e se a criança não quiser sair, às vezes ela está fazendo uma birra, né? Não está controlada, assim, no sentido de não consegue se controlar nas suas emoções, como é que eu vou tirar ela dali? Né? Seja gentil e firme.
pega a criança com gentileza, né? Fala com ela, filho, filha, eu estou te tirando daqui para te preservar, para nos preservar. Vamos resolver isso em outro lugar. Seja breve, seja gentil e seja firme ao mesmo tempo. Tira a criança do ambiente, vai com ela para um lugar seguro e lá nesse lugar, seguro emocionalmente, né, dizendo, e lá nesse lugar você resolve junto com a criança a situação, né? Não, Mari, mas eu estou disposta a resolver isso na frente das pessoas. Ótimo, né? É uma grande oportunidade da gente comunicar também às pessoas que o que a gente está fazendo não é permissividade, é uma grande oportunidade das pessoas aprenderem outras maneiras de lidar com a criança. E aí, se a gente opta, né, por essa situação, eu acredito que tem muito a ver mesmo com o nosso processo de amadurecimento nessa perspectiva, né? Como eu falei, quanto mais seguro a gente vai estar, quanto mais seguro a gente estiver, mais fácil vai ser para a gente lidar. E essa segurança envolve ser seguro em ser firme e ser seguro em ser gentil. Então, mesmo que você também não esteja, né, na presença de outras pessoas, a maneira mais segura da gente aplicar, né, educação com respeito é a gente estando seguro de ser firme, estando seguro de ser gentil. O que é isso, Mari? Quando eu estou seguro de ser firme, eu confio que eu posso ser firme sem punir, que eu consigo ser autoridade, que eu consigo trazer para a criança uma consistência no que eu estou falando, sem ser punitivo. Eu estou seguro disso. E quando eu estou seguro de ser gentil, eu estou segura de que eu posso ser educada com a criança, de que eu posso respeitar a criança, de que eu não preciso gritar, de que eu não preciso ameaçar, de que eu não preciso colocar ela de castigo, que ser gentil com a criança, que respeitar a criança não é ser permissivo. Então percebem, quando a gente está seguro desses dois lugares, todo o resto vem, todo o resto flui, tudo fica mais fácil. Então, estando na presença ou na ausência de outras pessoas, estar seguro de ser firme sem ser punitivo e estar seguro de ser gentil sem ser permissivo. Isso vai nos ajudar a, então, depois aplicar as ferramentas. Se for um momento desafiador, como uma birra, por exemplo, o que a gente pode fazer, né? A gente deve primeiro, então, olhar para a criança, vamos voltar, né? Naquele momento, tirei a criança de cena ou estou com a criança ali na frente de outras pessoas, foca na criança, olha para a criança, começa olhando nos olhos da criança, porque quando você olha nos olhos da criança, você se desbanca, né? Toda aquela necessidade de usar o nosso poder, de usar o nosso autoritarismo, de usar o nosso controle, diminui, porque a gente olha para, né, para aqueles olhinhos doces, amorosos. Tudo bem que ali naquele momento estão fazendo às vezes uma birra, né, se comportando de uma maneira muito desafiadora, mas no fundo dos olhos deles a gente retoma a essência deles, né? A gente volta a lembrar, não, peraí, essa criança não é esse comportamento desafiador. A gente consegue separar o que é a criança e o que é o comportamento desafiador. Então, olha nos olhos da criança, né? Diz para ela que você entende o que está acontecendo, perceba que você está nervoso, perceba que você está ansioso, perceba que você está frustrado, perceba que você ficou chateado, porque a birra sempre vem de sentimentos que a criança não sabe lidar, que a criança não conhece, e a partir de situações em que ela estava com uma expectativa, ela estava esperando uma coisa e aconteceu outra, né? Então, quando você diz não, quando você impede a criança de fazer alguma coisa que você não acha correto ela fazer, quando você tira algum objeto dela, quando você tira a criança de uma atividade e leva para outra. Então, quando você quebra as expectativas da criança, e muitas vezes ela está com sono, está cansada, está com fome, já está, né, exausta, esses sentimentos vão vir através de um comportamento desafiador. Então,
você diz para a criança que você entende o que ela está vivendo, o que ela está sentindo, é maravilhoso, porque ela não entende ainda. Então, quem é o adulto? Quem é o responsável por ajudar a criança a entender o que está passando com ela? Sou eu, é você, somos nós, adultos, é que vamos ajudar ela nesse processo. Então, filha, eu te entendo, tô vendo que você está chateado, tô vendo que você está frustrado, eu tô vendo que você está contrariado, né? Muitas vezes eu me sinto assim também, então diz que você se sente daquela forma também, porque é verdade, né? Quantas vezes a gente se sente frustrado, se sente contrariado quando as coisas não acontecem do jeito que a gente queria, né? Então, se humaniza para a criança, se coloca no lugar dela, usa da sua empatia e depois disso a gente vai buscar soluções para colocar esses sentimentos para fora de uma maneira que seja respeitosa comigo, né, com você, com as outras pessoas. Então, é importante a gente abrir esse espaço para a criança colocar essas emoções para fora com respeito mútuo. O que é o respeito mútuo? Respeitando ela mesma, então sem se machucar, sem se colocar em uma situação de risco e respeito ao outro, né, com quem quer que esteja ali naquele ambiente. E aí a gente vai procurar maneiras, então, junto com a criança, de fazer isso. Ah, Mari, mas tem horas que não tem jeito, porque a criança fica tão nervosa, ela grita tanto, ela chora tanto que eu não consigo comunicar. Então espera, nessas horas, se o diálogo, a comunicação está um pouco mais desafiadora por causa das emoções, tudo que a gente pode fazer é oferecer a nossa presença para a criança. Eu estou aqui com você. O que eu posso fazer para você se sentir melhor? Eu vou ficar aqui do seu lado, né? E sustenta o desconforto. Então a gente sustenta o desconforto na nossa relação com as outras pessoas que estão assistindo, que estão presenciando, que muitas vezes não acreditam no mesmo que a gente vai ter que sustentar esse desconforto. Mas como eu falei no início, se a gente estiver seguro da nossa escolha, esse desconforto vai ser muito menor, né? E sustentar o desconforto da criança. É uma grande oportunidade para a gente lidar com as nossas emoções, lidar com o nosso desconforto, lidar com a nossa preocupação do que o outro vai pensar, lidar com a nossa necessidade de agradar o outro, né? Esse outro adulto que está assistindo essa cena, esse momento desafiador entre eu e o meu filho, né? Por que é tão difícil para mim estar nesse lugar de ser julgado? Por que eu quero agradar? Por que eu priorizo fazer algo com o meu filho que vai agradar o outro e não que vai me conectar com ele? Então, esses momentos são grandes oportunidades para a gente evoluir, para a gente amadurecer e sair desse lugar que nos foi colocado de satisfazer a necessidade dos outros, de satisfazer a expectativa dos outros, de agradar os outros e priorizar a nossa relação com a nossa criança. Espero que você tenha gostado dessa reflexão. Um beijo e até a próxima!